gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga de vídeos sobre oração em línguas. Hoje é o penúltimo vídeo do canal, tá bom? Do canal, ó. Penúltimo vídeo sobre a oração em línguas, tá bom? Eu espero que esses vídeos tenham ajudado vocês de alguma forma, tá? E hoje eu vou estar contando pra vocês o meu testemunho sobre a oração em línguas. Eu sei que durante alguns vídeos que eu trouxe pra vocês, eu trazia alguns detalhes sobre o meu testemunho, porém hoje eu vou contar tudo certinho, os detalhes que eu lembrar, né? Se tem alguma experiência que já aconteceu comigo depois que comecei a orar em línguas, como que foi certinho quando eu comecei a orar em línguas, tá bom? Tentar tirar algumas dúvidas também pra vocês, tá bom? Gente, antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito, deixa a sua inscrição aqui, se inscreve, né? Deixa o seu like, comenta, compartilha, me segue no Instagram que eu vou deixar na descrição do vídeo. E, gente, desculpa essa imagem aqui, eu não sei se o celular de vocês tá assim, mas essa parte aqui onde eu tô botando a mão tá embaçado, eu não sei porquê, gente, meu celular é cheio de surpresas. E aqui embaixo tá normal. Enfim, né? Vamos lá, não vamos deixar isso atrapalhar o vídeo da gente, tá bom? Bora lá então, gente. Pra quem já me acompanhou, sabe que quem tem acompanhado o canal aqui há um tempinho sabe que eu fui batizada com o Espírito Santo em 2018 e, e aí eu comecei a falar em línguas 2 meses depois. Não, eu não fui batizada na hora, eu não falei em línguas na hora. Tem gente que acha que não, falar em línguas pra ser batizado no Espírito Santo, você tem que falar em línguas na hora, assim, tem que ser. Gente, eu já expliquei sobre isso nos vídeos, tá? Nos vídeos anteriores. Acho que foi no primeiro vídeo que eu falei sobre oração em línguas, eu expliquei sobre isso, tá bom? Vai lá se você ainda não viu, tá? E talvez isso possa te ajudar a abrir a sua mente sobre esse assunto, tá bom? Então eu vou tá só adiantando aí pra poder chegar na parte que eu quero chegar, tá? Então, 2 meses depois, eu comecei a falar em línguas. Eu comecei a falar em línguas dentro do ônibus, né? Pra quem sabe, o meu testemunho sabe. Foi muito interessante, gente. Dar uma resumida pra vocês. Depois que eu busquei, eu recebi o Espírito Santo, foi numa vigília de virada de ano. No primeiro dia do ano eu recebi o Espírito Santo, tava às 3 e pouco da manhã mais ou menos, ou 2 e pouco, não lembro. Acho que foi 3 e pouco. Tava bem no final da vigília. Nossa, gente, foi bênção. Foi, nossa, meu Deus. Tem nem o que falar, né? Quem foi batizado no Espírito Santo sabe do que eu tô falando, como é maravilhoso, como é glorioso, né? Depois que eu fui batizado no Espírito Santo, eu comecei a entender, eu realmente tive o entendimento de que eu não era desse mundo. Eu comecei a entender aquele versículo que fala assim, né? Que nós não somos desse mundo, né? Realmente, nós não somos. Somos. Depois que a gente vive. Gente, desculpa, então, um anúncio aqui. Tudo acontece aqui pra atrapalhar os meus vídeos, né? Cai por terra, em nome de Jesus, todo impedimento. Porque esse não é o primeiro impedimento, tá, gente? Já tentei gravar esse vídeo tem umas 2, 3 vezes, mas bora lá. Enfim, depois que eu fui batizada no Espírito Santo, eu fiquei com uma sede muito grande de Deus. E eu comecei a buscar todo dia, parei de ver televisão, eu ficava no celular só pra poder ver coisas que relacionava ao assunto Deus, louvores, pregação. Eu queria mais de Deus. E aí, conforme eu fui buscando, 2 meses depois, todo dia buscando, quando foi 2 meses depois, eu tava voltando do meu trabalho, que eu trabalhava lá no centro da cidade, e, e eu pegava 3 ônibus pra ir trabalhar, e em um desses ônibus eu ficava quase 2 horas nele. E aí eu tinha que arrumar alguma coisa pra fazer. E aí, como eu tava cheio de Deus, né, eu tava lá ouvindo os louvores lá com maior sede. Gente, tinha hora que parecia que eu se esquecia que tava dentro do ônibus. Nossa, só quem já viveu experiências assim com Deus, a gente sabe como é que é. E aí veio na hora uma sílaba. Enquanto eu tava ouvindo louvor ali, glorificando a Deus ali. Baixo, claro, né? Não ia escandalizar. Mas tava aquele negócio que, sabe quando você esquece, que parece que você tá sozinha, tá aí, você e Deus ali, parece que, sabe, parecia que eu não tava dentro do ônibus. E aí veio uma sílaba na minha mente na hora. Gente, eu não tava pensando em oração em línguas, ou não tava pensando em falar em línguas, porque eu vim de um ministério, pra quem não sabe, que não é falado sobre os dons, e eu não é falado sobre os dons até hoje. E eu congreguei lá durante 10 anos, depois que eu casei eu saí, só que eu recebi o Espírito Santo e o dom de línguas ainda naquele ministério. Então, assim, é, ainda no ministério, mas no caso assim, eu recebi dentro do ônibus, mas eu não falava em línguas dentro do meu ministério, porque eu não sabia pra que servia esse dom, gente. Eu não entendia. Eu achava que quem falava em língua era, sabe, eu não sei. Eu queria saber a sensação que dava. E eu ficava na maior, assim, né, maior, meu Deus, o que acontece quando a pessoa fala em línguas, né? O que será que ela sente? Será que Deus toma a boca dela, começa a falar? O que será que acontece? Porque, na verdade, por mais que eu congregava de um ministério que não falava sobre os dons de língua, ninguém falava em línguas lá, eu
passava pelas igrejas, então os cristãos, os crentes, né, é conhecido por falar em línguas. Então a gente sempre ouve cristãos falando em línguas muito alto, então a gente consegue ouvir a gente passando na frente da igreja, ou às vezes visitando outra igreja, eu ouvi as pessoas falar. Só que dentro da minha igreja não é falado sobre isso, não é falado sobre os dons. Então eu não buscava isso porque a própria palavra fala, né? Esses sinais seguirão aos que creem. Se você não crê, você não vai receber. Então eu não cria porque eu não entendia sobre aquilo. Então eu recebi sim, porque eu fui batizada do Espírito Santo, porque eu comecei a crer no batismo com o Espírito Santo. Lá não é falado também sobre o batismo com o Espírito Santo, para vocês poderem ver, gente. E como é tão difícil, né, a pessoa viver sem o batismo com o Espírito Santo, porque só quem é batizado sabe o quanto a gente muda depois que a gente é batizado no Espírito Santo, o quão a transformação que Deus começa a fazer, você tem o entendimento que você não é daqui, você precisa buscar algo a mais, sabe? Não é somente a experiência do batismo, a experiência do batismo e você aceitar Jesus é uma, a experiência do batismo com o Espírito Santo é outra, entendeu? Então, assim, é tudo ali junto com aquilo ali, tudo faz parte do quebra-cabeça de Deus, né, pra gente poder entender. É uma peça ali que faz parte do plano de Deus pra você. Então você precisa buscar o batismo. Se você não tem, busca. Eu tenho vídeos aqui onde eu falo sobre isso, né? Então, assim, eu fui batizada do Espírito Santo porque eu comecei a buscar o batismo. Porque eu tive entendimento em outra igreja, comecei a acompanhar pela internet e pela televisão, sobre o batismo. Então eu comecei a buscar depois disso. Então eu fui batizada, porque eu comecei a crer. Se você não crer, você não vai receber. Porque as coisas de Deus é através da fé, você precisa crer, tá bom? E aí eu comecei a. Depois que eu fui batizada, comecei a falar em línguas dentro do ônibus. Comecei a falar em línguas, não. Veio a sílaba, né? No caso, veio o dom de línguas naquela hora, porém veio apenas uma sílaba. E aí sabe, eu tava pensando no louvor, na letra do louvor, tava glorificando a Deus ali tudo. E veio uma sílaba na minha mente. É algo que você não vai ensaiar. Que nem eu falei pra vocês. Eu não entendia sobre o dom de línguas e nem buscava dom nenhum. Eu simplesmente estava ouvindo louvor e glorificando a Deus num calor, uma presença de Deus muito grande, porque eu 2 meses atrás tinha sido batizado no Espírito Santo e tava dando seguimento a isso pra não perder essa unção, né? Conforme a gente acaba perdendo aos poucos, né? Não fica mais aquele calor que a gente fica quando a gente recebe a primeira vez. Porém, eu tava tentando sempre manter a chama acesa, sempre jogando lenha no altar, né? Então, tava muito glorioso naquele tempo, né? Então realmente vem as coisas de Deus. Quanto mais você busca, mais você encontra, né? Só que eu não tava buscando dom. Só que veio como consequência, porque eu já tinha sido batizado do Espírito Santo, né? E aí, conforme veio depois, esses 2 meses, veio esse dom. Beleza. Aí veio essa sílaba. E aí eu fiquei assim, nossa, Deus me deu o dom de língua, só que eu não sabia pra que servia. Então eu simplesmente guardei, só comentei com meu marido, que na época ele era meu namorado, e eu comentei com ele, nossa, Deus me deu o dom de línguas lá do ônibus hoje, quando eu tava louvando ele e tal. E aí morreu o assunto ali, né? A gente conversou um pouco e morreu o assunto. Depois daquilo eu não falei mais em línguas, porque eu tava ainda naquele ministério, então ninguém falava. Então eu não ia falar, né, gente? Não adianta, é muito complicado essas coisas. E aí eu não sabia pra que servia também, então eu simplesmente guardei aquele dom. Quando eu saí, quando eu casei com meu marido, que a gente saiu, eu fui seguir ele, né, que ele é missionário, ele é diácono, e ele faz missões nas igrejas, a gente faz missões nas igrejas, a gente fica temporadas em algumas igrejas, até Deus mandar a gente sair, entendeu? A gente vai lá, faz a obra até Deus mandar a gente sair. E conforme foi passando, como meu marido é pentecostal e a família dele é pentecostal, eu não era pentecostal, então eu comecei a aprender as coisas com ele sobre essa questão dos dons, essas coisas. Então eu comecei a ter entendimento sobre isso. E aí eu comecei a entender e buscar. Aí eu não lembro direitinho, gente, quantos meses depois, mas eu comecei a estudar sobre o dom de língua. E aí eu ouvi mais um anúncio aqui nesse negócio aqui. Por isso que eu não gosto de colocar fundo, gente, porque fica aparecendo no anúncio. Então, onde eu tava? Ah, tá. Eu comecei a buscar sobre essa questão do dom, né? Porque eu sabia que eu só tinha um dom, no caso, um dom que era manifestado naquele momento era o dom de línguas, né? Então, eu queria fazer alguma coisa com aquele dom. Eu fiquei pensando assim, Deus não dá um dom pra gente deixar guardado. Isso depois que eu saí do meu ministério, tá, gente? Depois que eu saí do meu ministério, eu comecei a entender sobre o mundo pentecostal. Lá no meu ministério não é pentecostal. No meu ministério, assim que eu falo que eu congreguei lá. Então lá não é até hoje pentecostal. Então quando eu saí e casei com um homem pentecostal, eu comecei a aprender sobre essas coisas. Então eu comecei a aprender sobre revelação, sobre essas coisas. E aí eu comecei a pensar, né? Não, Deus me deu esse dom, é pra me usar, não é pra me deixar ele parado. Então eu vou começar a estudar sobre ele, pra que serve esse dom, né? E aí eu comecei a estudar bastante,
tudo. E aí eu encontrei esse livro que eu comentei num vídeo passado sobre o Andar no Espírito e o Andar no Poder, que é o livro do David Robson, que é um homem foi muito usado por Deus, que trouxe praticamente esse livro, que na verdade não é só ele que escreveu o livro sobre oração em língua, tem outros livros também, porém esse é o livro que mais estourou, né, sobre a oração em língua. Eu acredito que a maioria dos brasileiros que conheceram a oração em línguas foi através do livro dele, tá? A maioria, tá, gente? Então, quando eu li esse livro, gente, abriu minha mente sobre todas as dúvidas que eu tinha sobre esse dom. E aí na verdade, eu já falava em línguas, porque eu já estava em outro ministério, né? Então eu já tava, um ministério pentecostal. Então eu já estava mais assim, em paz para poder já, né, falar. E já tava mais, via outras pessoas falando, então eu me sentia mais assim, à vontade para poder falar. Então eu falava, só que eu não sabia pra que servia, só falava. E aí, conforme eu fui falando, né, aquela sílaba foi saindo outras sílabas. Então, quanto mais você vai usando, mais Deus vai te mandando mais palavras. Você vai sendo fiel do pouco, Deus vai te dando mais. Não fica assim, eu não vou falar porque Deus me deu só uma sílaba. Eu não vou falar essa sílaba porque Deus só me deu essa sílaba. Se você ficar nisso, você vai ficar só nessa sílaba pra sempre. Então, use essa sílaba e seja fiel nela. Ame ela e use ela até Deus dar outra. Gente, rápido. Quando você vê, você já tá falando outras línguas, você não dá nem. Depois que eu percebi que eu falei, nossa, eu só tava falando uma língua agora, uma sílaba, agora eu tô falando várias palavras. Porque uma sílaba, a nossa mente entende que é uma sílaba. Porém, o nosso espírito e o espírito de Deus, que essa língua só Deus entende, não quer dizer só uma sílaba, gente. As coisas de Deus é muito diferente das coisas nossas. Então não adianta a gente tentar entender as coisas de Deus, a gente só tem que fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, tá bom? Então, assim, só Deus que entende essa língua, então não é uma sílaba só. Isso é o que a nossa mente tenta entender. Tá bom? Nossa mente tem que entender o que quer dizer isso. Eu vou falar só isso, só uma sílaba? O que quer dizer? Nossa mente cai como uma sílaba, entendeu? Então na minha mente tinha caído como uma sílaba, mas eu fui fiel naquele pouquinho, naquela sílaba, né? E comecei a falar. E aí começou a fluir as línguas. Antes de eu começar a orar em línguas, gente, já começou a fluir. Então, assim, começou a fluir algumas palavras, né? Mas depois que realmente eu comecei a colocar a oração em línguas em prática, começou a fluir bastante. Começou a fluir bastante começou a vir mais frases, né? Então, foi mais ou menos assim. Então, depois que eu li esse livro, eu me deu uma sede muito grande em oração em línguas, porque quem já leu esse livro sabe. Ali, gente, é um curso, vou dizer assim, um baita curso sobre oração em línguas. Então, se você não entende nada sobre oração em línguas, você ainda tá com dúvidas, mesmo assistindo os vídeos que eu coloquei pra vocês, leiam. Mesmo já tendo achado, mesmo se vocês acham que já saciaram todas as dúvidas, leiam o livro, porque ele vai bem a fundo, ele vai na raiz do assunto, ele tem muita base bíblica pra falar, porque ele tem um estudo muito grande sobre isso, né, gente? Eu sou uma, quem sou eu na fila do pão, né? Mas assim, eu trouxe o máximo aqui que eu consegui pra vocês de um jeito bem simples, que quem me conhece sabe que eu trago vídeos aqui pra deixar as coisas bem simples pra vocês, que eu não gosto de complicar as coisas de Deus. Porém, ele explica bem a fundo. Então, se você tem uma dúvida assim que você acha que ninguém vai sanar, eu tenho certeza, se você ler esse livro, você vai ter certeza que ele vai sanar essa dúvida sua. Tá bom? Porque ele explica muita coisa ali. Não tem como explicar exatamente, fazer um resumo desse livro. Você vai ter que ler tudo. Ouvir, né? No audiobook, tem aqui de graça no YouTube. Tem vários canais que falam sobre esse livro, que falam sobre o resumo desse livro. Porém, gente, quando você pega pra ler, é outra coisa. Então, pega pra ler e entenda. Porque desse livro que eu comecei a ler, não aprendi em igreja nenhuma, não aprendi sobre pastor nenhum. Foi esse pastor através desse audiobook. Graças a Deus que tem pessoas abençoadas por Deus que são usadas aqui no YouTube, que é uma plataforma gratuita para que a gente consiga ler livros que no momento a gente não tem condição de conseguir comprar. Né? Na época eu não tinha condição de conseguir comprar aquele livro, então eu consegui ouvir. Então aquilo, quando eu ouvi aquele livro, aquele audiobook todo, gente, antes do livro acabar eu já tava orando já, porque eu queria ver. Realmente ele não explica só as coisas grandiosas que acontecem, mas ele explica a limpeza que Deus faz, ele explica tudo, gente, tudo, tudo, tudo mesmo. Não vai ter nenhum outro, eu acredito que não tenha nenhum outro livro tão completo sobre esse assunto como esse livro dele. Então vocês precisam ler, gente. Tá aqui de graça. Eu vou deixar na descrição mais uma vez. Leiam, ouçam, né? Ouçam ou compre o livro se você conseguir comprar o livro. Compre o livro, leia que vocês vão ver como é maravilhoso, tá bom? E aí, eu comecei a botar em prática, né, essa oração em línguas. Eu não lembro o ano certinho, gente. Eu acredito que foi no ano 2002, mais ou menos, que eu comecei a botar em prática. Nos 2 primeiros dias, gente, eu já senti uma paz muito grande, porque eu tinha feito um propósito de orar 2 horas em línguas todos os dias. Antes de. Acho que foi. Peraí, 6, 7, 5, 6, 7. 6, 7.
acho que foi desde as 6 às 7 horas, das 6 horas às 7 horas, e depois das 8 horas eu segui a minha vida. Então eu acordava às 6 horas, mais uma vez o anúncio, né? Ai, que raiva. Mas vamos lá, né? 2 horas orando em línguas, quando deu duas. Quando deu. Quando dava 8 horas da manhã eu parava. E aí, o que aconteceu? Isso foi no meu primeiro contato sobre a oração em línguas. Orei 2 horas, 2 dias nesse jeito. Me deu não sei o que foi que aconteceu. Eu acho que foi alguma coisa, alguma seta de alguma coisa do mundo espiritual, do lado do mal, né? Pra que eu parasse de orar em línguas, gente. Porque me veio não era uma gripe, mas era uma dor de garganta muito forte. Que eu fiquei com um mês desse jeito. E eu só fui curada disso quando eu me revoltei e lancei a fé sobre isso e determinei a minha cura ali e expulsei aquele mal. Porque eu fiz uma oração de expulsar. Eu não fiz uma oração de cura. Então, realmente, ali foi um mal mesmo, alguma coisa que estava acontecendo. Eu já explico isso no meu vídeo que eu falo sobre. Não vou lembrar o vídeo que eu. Se eu achar o vídeo, gente, eu vou deixar aqui linkado. Então eu conto mais ou menos certinho essa experiência que aconteceu. Então, eu fiquei um mês sem orar. Então aquilo já me desanimou. Então eu orava mais um pouquinho, depois no outro dia eu orava mais um pouco, mas eu não seguia um cronograma. E aí, conforme foi passando, eu fui lendo de novo o livro, que eu já tinha lido o livro todo, né, dele. Foi passando alguns meses, tudo, troquei de ministério. O ministério não era tão assim pentecostal, né? E aí acabou que deu uma desanimada um pouco, eu parei um pouco de orar em línguas. Depois veio esse final de ano agora, do ano de 2023. E aí eu entrei em um ministério. Entrei não, que eu entrei nesse ministério acho que foi. Ai, gente, é muita coisa. Muita coisa pra lembrar. Acho que foi no começo metade do ano passado, eu acho. Não lembro, gente. Começo do ano passado. Enfim, gente, quando eu entrei lá, eu não tava grávida ainda. Não, quando eu entrei lá, eu tava grávida de 2 meses da Rebeca, né? Não. Enfim, gente, é tanta coisa. Eu tava grávida, mais ou menos. Grávida da Rebeca já. Eu acho que eu tava com a barriga grande já. Eu acho que tava com 6 meses, mais ou menos. E aí a gente começou a congregar lá. Não, eu comecei a congregar lá depois que eu ganhei a Rebeca. A Rebeca tava com 2 meses de vida. Pronto, lembrei. Então foi ano passado, isso aí. Ano passado, mais ou menos em abril do ano passado. Aí eu comecei a congregar lá. Lá é muito pentecostal. Eu tô lá até hoje, graças a Deus. E ali me veio uma grande vontade de voltar a orar em línguas de novo. Porque lá fala sobre os dons, lá as pessoas são usadas pelos dons, falar em línguas também. Então aquilo me veio um ânimo de novo. E aí eu peguei aquele livro de novo, do David Robinson, e ouvi ele todo de novo. E me veio outra sede de novo, de começar a orar em línguas. E aí eu fiz esse propósito de estar tentando orar esse ano 2 horas em línguas todos os dias. E tem feito realmente grandes coisas. Deus tem feito grandes coisas. Comecei no ano passado, comecei no finalzinho, numa semana antes da semana do Natal, mais ou menos assim. Ou alguns dias antes do Natal, não lembro. Mas enfim, eu comecei nesse tempo aí. E tem passado os meses e eu tenho visto algumas coisas que Deus tem feito. Porém, o que eu mais tenho visto é uma mudança interior dentro de mim. Então, assim, se você tem o dom de falar em línguas, mas você não acredita, mesmo você já assistindo todos os vídeos ou lendo o livro do David Robinson, põe em prática. Veja se é isso mesmo. Tá bom? Você não está indo contra Deus porque tá na palavra de Deus. Ele explica certinho, certinho, certinho. Ele usa muita base bíblica, sabe? É uma coisa de você olhar e você fala, não, pega a Bíblia aí e confere com as passagens que ele fala. Bater certinho. Entendeu? Então, sabe por que eu insisto pra você orar em línguas? Porque é algo transformador. É uma das armas de Deus mais poderosas, né? Na verdade é um dom, né? Mas é um dom tão poderoso que as pessoas deixam tão pra lá, porque as pessoas não entendem o que é falado, né, na oração em línguas. Então as pessoas deixam um pouco pra lá. Desanima muito fácil. Eu falo por experiência própria, porque desanima mesmo. É muito cansativo. Você tá orando, 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 algo que você não tá entendendo. Porém, você tem que ir pela fé, crendo que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. Então, e pelas experiências das outras pessoas. Uma dica que eu dou pra vocês é sempre assistam testemunhos de pessoas que falam o que tem acontecido com elas orando em línguas. E isso vai te dar um gás pra você continuar orando. Ou continuar orando. E vai lendo livros, vídeos que falam sobre esse assunto, pregação. Isso vai te ajudar também a muito. Pega as passagens bíblicas que falam sobre o assunto, vai meditando, ora pra Deus, pede revelação. Uma das coisas que eu comecei a receber depois da oração em línguas foi revelação. Sabe aquele versículo que você só lê, tipo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, beleza.
quando você está orando em línguas, que Deus te dá uma revelação sobre isso, você entende tanta coisa apenas desse versículo, que você fica, meu Deus, como eu não parei pra pensar nisso? Porque realmente você não parou pra pensar nisso. Era uma revelação de Deus que vinha através da oração em línguas. Entendeu? Isso é muito grandioso, gente. Eu comecei a receber isso também. E tem me dado inspiração pra pregar, porque eu não prego aquilo que simplesmente eu acho, né? Eu prego aquilo que Deus me revela através da palavra. Então eu, sabe, hoje eu me vejo assim, eu fico, meu Deus, alguns anos atrás eu nunca me imaginei fazendo isso, porque eu sempre achei que eu era só do louvor, só do louvor. Até que Deus disse que não era só o louvor que ele tem pra mim, que ele quer que eu pregue também. Então, assim, eu tenho botado em prática aquilo que Deus tem colocado no meu coração pra fazer e tem abençoado. Enfim, e é sempre orar, sempre orar. Do mesmo jeito que você tem que orar todos os dias no seu idioma, ora todos os dias em línguas, mesmo que seja pouco, mas ora, ora. É melhor você orar pouco do que você não orar nada. Ora no mínimo 1 hora, tenta fazer isso, tenta fazer. Ah, Priscila, 1 hora é tão difícil. Ora 10 minutos, depois ora mais 10 minutos, depois ora mais 10 minutos. 6 vezes por dia, 10 minutos, vai dar 60 minutos, vai dar 1 hora até o final do dia, entendeu? Então bota em prática. É difícil mesmo, é complicado as coisas de Deus, meu filho, pra gente fazer aqui na Terra. É assim mesmo, tá bom? Mais uma vez o anúncio aqui, ai, Senhor. Enfim, é assim mesmo, tá bom? Então bota em prática, permaneçam firmes em nome de Jesus, tá bom? Vai dar certo. Continue orando, Deus vai revelar, vai acontecer coisas que vocês vão ver e vocês vão saber que é exatamente pela oração em línguas, tá bom? A presença de Deus vai aumentar, você vai ter mais fácil acesso à presença de Deus, mas conforme você vai orando, você precisa botar um cronograma e seguir aquele cronograma à risca, tá bom? As coisas de Deus também tem que ser organizadas, porque pode ter certeza que lá no céu as coisas de Deus são muito organizadas, lá no céu não é bagunça. Então as coisas de Deus tem que ter organização também aqui, tá bom? A gente organiza tudo, por que a gente não pode organizar as coisas de Deus? As coisas de Deus tem que ser de qualquer jeito? Não, né? Então, assim, ponham em prática, tá bom, gente? Eu vou encerrar esse vídeo que já tá enorme. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. É tão bom a gente ouvir testemunhos, né, gente? Isso me edifica muito quando eu escuto testemunho de outras pessoas. Desculpe, gente, esses anúncios que apareceram aqui na minha televisão. Eu acho que eu vou gravar vídeo sem fundo, porque tá muito silêncio aqui, eu quis colocar o fundo. Mas, enfim, espero que tenha agradecido a sua... ajudado, né, a sua vida espiritual de alguma maneira, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!